Olá, queridos! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia, amém? Para você que sentiu falta do nosso devocional nos primeiros dias dessa semana, eu quero dizer para você que eu tive algumas alterações na minha rotina e infelizmente não consegui parar para gravar o vídeo aqui, mas hoje, quarta-feira, nós estamos aqui de volta. E eu sei que Deus tem uma palavra tremenda para trazer ao seu coração, porque quando Ele me entregou essa palavra ontem à noite, enquanto eu estava orando, buscando, essa palavra falou demais comigo e eu sei que ela vai falar com você também, amém? Essa palavra, ela está lá no livro de Oséias, capítulo 12, no livro do profeta Oséias, capítulo 12, e ela fala um pouquinho a respeito do nosso dia a dia, né? Das escolhas que nós fazemos e da tentativa de agradar todo mundo. Existe um ditado popular muito sábio que diz que a fórmula certa para o fracasso é tentar agradar todo mundo, é tentar ficar bem com todo mundo, né? O próprio Jesus, ele já nos advertiu que nós seríamos perseguidos ou sofreríamos retaliação quando optássemos por fazer o bem, quando desejássemos andar num caminho correto, né? E infelizmente nós vivemos dias em que as pessoas se preocupam demais com a aprovação popular, com estar bem com todo mundo. E a Bíblia, ela nos ensina a nos posicionarmos. A Bíblia, ela nos ensina a tomarmos sim uma posição, né? O próprio profeta Elias, ele veio dizendo ao povo: decidam-se se vocês vão caminhar com Deus ou não. Decida hoje o que vocês querem fazer. Se vocês querem caminhar por sua própria conta, amém, vai lá, segue. Agora, se vocês querem caminhar com Deus, caminhe com o Senhor da forma correta, né? Eu sempre digo isso porque de cima do muro, que é a posição que muitas pessoas estão hoje, o tombo é maior. De cima do muro, com o pé em duas canoas, nós corremos um sério risco de afundar e não haver mais solução, né? Então, nós temos que nos posicionar. E dentro do nosso posicionamento, quando nós sentimos de Deus que nós devemos tomar uma posição, não tenha medo daquilo ali, mesmo que aquilo atraia retaliação para a sua vida, mesmo que aquilo atraia uma certa condenação de alguns grupos de pessoas, mas não tenha medo, né? Oséias, o profeta Oséias, ele vem falando assim para o povo de Deus, no capítulo 12, o versículo 1, ele diz assim: o povo de Israel vive praticando maldades e gasta o dia inteiro fazendo coisas que não têm valor algum. Ele fala assim: desde a manhã até a noite, eles fazem coisas sem utilidade e coisas que são destrutivas. Por isso, a mentira e os crimes têm aumentado no meio deles. Israel faz acordos com a Assíria e manda azeite de presente para o Egito. Amém? Vamos parar por aqui, só o versículo 1. Muitas coisas nós temos para aprender nesse único versículo aqui, né? Primeiro, nós vemos que o Senhor, ele vem advertindo o povo de Israel por levar uma vida inútil, fazendo coisas que não tinham valor e que ainda assim eram destrutivas para a sua vida, né? Existe uma tradução bíblica, eu sempre gosto de ler a passagem em várias traduções bíblicas, eu tenho mais de uma Bíblia, então eu sempre leio aquela passagem em várias traduções, e existe uma tradução minha que é uma linguagem mais antiga, que fala assim: Israel fica a apacentar o vento, persegue o vento o dia todo, ou seja, você já viu que loucura isso? Você já tentou apacentar o vento? Já tentou ficar seguindo o vento, né? Existe também um ditado popular que fala: ficar correndo atrás do vento significa fazendo coisas inúteis, coisas que não acrescentam em nada na sua vida, coisas que não acrescentam em nada na sua família e ainda atraem destruição, né? E por fim ele fala assim, que Israel fazia acordos com a Assíria e ainda mandava por debaixo do pano azeite para o Egito. O que quer dizer isso? Para você entender, a Assíria e o Egito, eles eram inimigos mortais. Duas potências na época, né? Duas potências militares, dois povos muito potentes, muito poderosos, mas que eram inimigos de morte, E então, nessa época, Israel, sabendo disso, né?
queria ficar bem com todo mundo. Israel queria ficar bem na fita com os dois, né? Então, ele queria sair bem. Então, ele fazia, por um lado, ele fazia acordos aqui com a Síria, mas por outro lado, ele mandava por debaixo do pano um presentinho, o melhor do azeite dele para o Egito. E essa situação, ela não acaba bem, gente. É exatamente isso que Jesus falou, não ande com o pé em duas canoas, não ande tentando ficar bem com todo mundo, não ande tentando fazer acordos escondidos para ficar bem com todo mundo, né? Hoje nós vemos muitas relações assim, você quer ser amigo daquele que é inimigo daquele que é amigo, você quer ser amigo de todo mundo, você quer ficar bem na fita com todo mundo e você acaba fazendo uma açãozinha daqui, dali a pouco você está meio por baixo do pano fazendo uma visitinha dali e isso não acabou bem. Israel foi atacado pela Síria e pelo Egito e foi destruído pelas duas nações. Então você vê, o que ele planejou acabou dando errado, né? Ele achou que tentando ficar bem na fita, tentando fazer coisinhas por debaixo do pano com um aqui, subornando daqui, mandando um presentinho dali, ele ia ficar bem e não. Se talvez ele tivesse se posicionado ou pela Síria ou pelo Egito e ó, eu sou com você, eu tô fiel com você, eu vou andar com você, uma das duas nações teria o protegido, mas não. Quando então eles perceberam que Israel era um enganador que vivia, né, de aliança com os dois povos inimigos, ele foi atacado e foi destruído. Então, gente, querer agradar a todos é a fórmula certa para o fracasso e a fórmula certa para nós sermos destruídos, perdermos a nossa salvação. Amém? A nossa salvação. Aqui, o profeta Oséias está dizendo que o povo de Israel vivia um tempo de inutilidade. Tudo que eles faziam, desde a hora que eles acordavam até a hora que eles iam dormir, as escolhas, o que eles faziam para ganhar o seu dinheiro, o que eles faziam para crescer, o que eles faziam da sua família, era tudo inútil. Não tinha valor nenhum e ainda eram atitudes destrutivas, né? Como essa intenção, por exemplo, de ficar bem com todo mundo, né? Nós vivemos um tempo em que as pessoas eles querem o politicamente correto, querem um discurso que não se indispõe com ninguém, queridos, mas isso é impossível. Nós temos sim que tomar partido, nós temos sim que saber qual é a nossa posição, de que lado nós estamos, amém? De que lado você está? Você está do lado da palavra de Deus, do plano de Deus? Porque, queridos, hoje, embora muitas vozes se levantem, até mesmo na tentativa de desabonar a Bíblia Sagrada, de desabonar o que está escrito na palavra de Deus, muitas as vozes, muitas e barulhentas vozes, mas sabe de uma coisa? Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Amém? Essas pessoas elas podem se levantar, essas pessoas elas podem apontar defeitos na Bíblia. Aliás, é muito mais fácil apontar defeitos na Bíblia de que deixar que a Bíblia aponte defeitos em nós, né? É mais cômodo, é mais confortável. Deixa eu dizer que a Bíblia está errada. Caso contrário, a Bíblia vai dizer que quem está errado sou eu. É sempre assim. Ou eu me deixo moldar pela palavra de Deus, ou eu vou acusá-la de estar errado, ou eu vou desaboná-la. Mas uma ou muitas vozes desabonando a palavra de Deus não interferem no poder soberano de Deus sobre o mundo, sobre os acontecimentos, sobre o real desfecho, aquilo que acontecerá à nossa humanidade, à nossa nação. Amém? Então, queridos, é como se livrar de uma vida inútil, como se livrar da inutilidade, ou seja, o que eu faço, Senhor, para ter uma vida útil, para ter algo, para tomar decisões e tomar atitudes que façam da minha vida produtiva, proveitosa, que eu acorde todas as manhãs e fale, Senhor, eu estou fazendo algo útil, o que é algo útil, né? 2 pontos muito principais. Primeiro, algo útil, para você saber, para você ter a noção se a sua vida está sendo uma vida útil, produtiva, uma vida que está gerando vida, uma vida que está gerando frutos mesmo. A primeira pergunta é, os meus dias, as minhas atividades, elas me aproximam de Deus ou me afastam dele? As minhas escolhas, as minhas amizades, os meus hábitos, as minhas intenções, elas me aproximam de Deus ou elas me afastam de Deus, né? E a segunda e muito importante, essa pergunta também. As minhas escolhas, o meu dia a dia, a minha rotina, elas me aproximam e fazem bem à minha família?
ou tem me afastado da minha família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que me amam, amém? Então, mais do que herança financeira, nós devemos deixar para os nossos filhos um legado. Mais do que herança financeira, nós devemos nos preocupar em deixar para os nossos filhos um legado de fé, um legado de força, um legado de posicionamento. Que os nossos filhos não sejam pessoas hipócritas que ficam com o pé em duas canoas tentando agradar a todo mundo, com discursos medíocres e medianos, mas que os nossos filhos sejam fortes, homens e mulheres guerreiros, homens e mulheres que farão a diferença na sua geração. Amém? Espero que essa palavra tenha impactado você. Oséias capítulo 12, versículo 1, em que Deus fala da inutilidade da vida naqueles dias e principalmente a tentativa de se dar bem ficando em cima do muro. Nós nunca nos daremos bem se ficarmos em cima do muro. Em cima do muro, o tombo é mais alto e mais dolorido. Amém? Um beijo no seu coração. Ótima semana para você.